Já fomos apresentados, né? É um prazer, tem muitos de vocês que estão ali sempre acompanhando a gente na rede, nas aulas e tudo mais. É uma honra estar aqui, um prazer estar aqui com vocês, né? Fazer parte aqui dessa caminhada, fazer parte da história aqui da Alemanha, juntamente, né, com vocês que estão trilhando aí esse tempo, construindo a palavra do Senhor aqui, edificando, né, famílias e edificando o reino. Eu quero, antes de a gente começar a ministrar, eu só queria orar com vocês no sentido da cidade mesmo, né, dessa região, pedir para que o Senhor possa trazer essas revelações, essas bênçãos do Senhor para esse tempo aí de avanço. Amém? Você pode fechar o teu olho? Pai, em nome de Jesus, nós oramos e intercedemos por, por Monique, intercedemos, Senhor, pela Alemanha. Sabemos que daqui surgiu um tempo, surgiu a palavra, Senhor, da renovação. Foi daqui, Senhor, aonde homens e mulheres começaram a levar a tua palavra em uma revelação maior, e isso impactou o mundo. E hoje, Senhor, como frutos dessas palavras que foram liberadas há muitos anos atrás, nós vemos, Senhor, como sementes e também como cooperadores. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar essa cidade. Pedimos, Senhor, que o Senhor traga dos teus projetos e dos teus planos sobre esse lugar. Oramos pela Alemanha, Senhor, pedindo, Senhor, traga do fogo do teu Espírito Santo, que os corações, que a alma das pessoas possam entender a tua palavra, todo sofisma, todas as fortalezas que foram construídas sejam destruídas pelo poder da tua palavra. Oramos, Senhor, por cada família que já se rendeu à tua palavra, que eles possam andar na profundidade do Senhor. Mas também oramos, Senhor, para aqueles que ainda não conheceram a tua palavra. Nós pedimos que venham a conhecer e ser impactados pelo teu Espírito. Senhor, intercedemos pelas famílias hoje. Cada família que faz parte dessa cidade, cada família que faz parte desse país, sejam alcançados pela tua graça. Que o mal que tem intentado, Senhor, contra as famílias, contra as pessoas, caiam por terra. Pai, nós pedimos que o teu fogo venha a blindar cada um e que comece, Senhor, uma temporada nova nesse lugar. Nós agradecemos por esse tempo, agradecemos pelos teus filhos, agradecemos por cada um que tem aberto as portas, aqueles que têm sido esses promotores, que têm aberto, Senhor, essa oportunidade. Oramos, Senhor, pelos teus filhos, oramos hoje aqui, Senhor, pela Márcia, que tem estabelecido e colocado, Senhor, à disposição para poder avançar nesse lugar. Nós pedimos que o Senhor proteja e guarde cada um dos teus filhos que tem empenhado, que tem, Senhor, lutado por muitas coisas do teu reino nesse lugar. Por cada lugar que estamos passando, nós pedimos, Senhor, que as tuas bênçãos repousem sobre esses lugares e o teu reino seja estabelecido em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá? Nós vamos tratar sobre alguns temas e queremos trazer algumas temáticas nesses dias que aqui estaremos. Nós vamos... deixa eu só ver se fica melhor. Tinha um outro microfone aqui. Ah, tá aqui. Fica melhor assim? Fica, né? Veja só, nós vamos tratar sobre 4 temas aqui durante esses 2 dias. O primeiro, nós vamos falar, então, sobre a questão paternidade. Então, sempre assim, eu vou trazer uma palavra, o pastor Cassiano vem e também traz uma palavra nesse sentido, né? Graças a Deus, a gente está sempre alinhado aí, né? Esquematizado. Então, a gente vai trabalhar essa palavra hoje de manhã. À tarde, nós vamos falar sobre família, e aí o pastor Cassiano também tem uma palavra acerca de filhos, um projeto que ele tem trilhado. Amanhã, falaremos, então, sobre ministérios e terminaremos, né, falando aí sobre a questão finança. Veja só, nós não vamos terminar pedindo dinheiro, nós vamos terminar falando acerca das bênçãos financeiras. Amém, queridos?
Entenda bem, fala finanças, ih, já vai pedir dinheiro. Não, ninguém vai pedir nada aqui para você. Tá tudo certinho, tá tudo tranquilo, né? Não precisa se preocupar com isso. Amém? Vamos lá. Então a gente vai trazer 4 temas que foram propostos, a gente está trabalhando aqui: paternidade, a família, ministério e sobre a economia, ou seja, liberando uma bênção acerca da economia. Amém? Vamos lá então? Eu quero que, na verdade, eu sempre começo sempre pelo começo, né? Quem me acompanha aí sempre sabe disso. Eu quero falar sobre a questão paternal. E isso daqui é muito importante. Irmãos, à medida que nós olhamos, ou como olhamos o Senhor, como olhamos as coisas, como olhamos a nós mesmos, e isso traz um, um, como que eu posso colocar aqui? Isso daqui, ele libera sobre nós o que nós chamamos de avanço. Aonde muitos estão parados, aonde muitos estão estagnados, aonde muitos estão não posicionados assim, é quando nós falamos da nossa identidade. Veja só, se eu tenho uma confusão na minha identidade, logo eu também vou ter uma confusão no meu propósito. Se eu tenho uma confusão no meu propósito, eu vou ter uma confusão no meu destino. Veja só, se eu não consigo entender quem eu sou, eu nunca vou entender para que eu fui criado. E se eu não entendo para que eu fui criado, eu nunca vou conseguir aonde eu vou chegar, nunca vou conseguir entender onde eu vou chegar. Então, quando nós falamos de paternidade, nós vamos entender que essa palavra paternidade, ele não está estabelecido só como a figura de um pai sobre um filho, mas ele está estabelecendo sobre a figura de alguém que vai apontar e liberar sobre alguém um destino. Essa é a figura paternal. E isso daqui foi muito interessante. Veja só, preste atenção. Observe como o Senhor faz as coisas. Abra aí, Gênesis 1. Gênesis 1, 26. Todo mundo encontrou? Gênesis 1, 26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a criatura, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É... Criou Deus, verso 27, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Veja, Deus criou toda a humanidade. Homem e mulher os criou. Deus coloca na terra. E por que Deus não coloca todos na terra de uma só vez? É para pensar nisso. Por que Deus simplesmente não cria todos os seres humanos e colocam todos na terra de uma só vez? Mas não. Deus cria todos os seres humanos. Entenda que Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea, o homem e mulher os criou. A palavra aqui é humanidade. Deus cria a humanidade e coloca dentro do corpo de um homem. E depois tira a mulher e dá a missão desses dois, então, procriarem. Entenda que o Senhor me faz fecundo, o Senhor me faz agora viver em família, e o Senhor diz: gere filhos. Então, a responsabilidade do transferir a uma geração é o maior propósito que o Senhor nos deu. Muitas vezes a gente fica pensando qual é o nosso maior propósito, as grandezas que vamos fazer, aonde nós vamos chegar, mas na verdade a maior grandeza do ser humano que o Senhor deu é a missão de transferir a outros aquilo que o Senhor nos deu. Então é uma geração que transfere a outra geração. Veja, isso daqui é muito interessante, que eu sempre vejo um ponto. Muitas vezes há um ponto bem crônico. Por quê? Imagine aqui, eu estou aqui, né? Eu tenho
tenho a minha missão, tenho as coisas que eu faço, mas eu sinto assim que aquilo que eu estou fazendo, né? Eu já sei o que eu tenho que fazer e estou fazendo. Mas é tão difícil que quando a gente chega num lugar, em grande maioria, as pessoas chegam no lugar buscando alguém para ajudar naquilo que eu estou fazendo. Mas quando a gente chega e fala assim, irmãos, mas eu estou aqui para ajudar você, ou seja, eu estou aqui para ajudar os teus projetos. Aí, esse é o ponto que buga. Não sei se é a palavra aqui, né? A gente brinca que dá tela azul. Por que dá tela azul? Porque quando fala assim, não, irmãos, eu não preciso de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. O que você precisa? É a pessoa, é como assim? Porque não, eu estou aqui para pegar o teu projeto e avançar. Hum? É como assim, meu projeto? Eu pensei que eu ia ajudar o teu projeto. Não, não. Meu projeto está de boa. Eu quero ajudar o teu. Qual é o teu projeto? Aqui quebra. Porque as pessoas estão sempre propondo, sempre dispostas a entrar dentro do projeto de alguém. Mas raramente a gente tem um projeto em execução. Vamos lá. Qual é o teu projeto de vida? Entenda aqui, irmãos. Qual é o teu projeto de vida? A gente vai falar de família mais tarde. Por que a família está quebrada? Porque alguém que não tem projeto de vida, ele se junta com outra pessoa, procurando do outro a razão de viver. Ou seja, meu irmão, você é responsável de fazer o feliz. Não, não, peraí, calma aí. Segura aí, não é assim. Qual é o teu projeto de vida? Quando eu tenho um projeto de vida, eu me ajunto com outra pessoa que tem um projeto de vida. Então veja só, qual é a fase da família? Dois projetos ou pessoas que unem propósitos. Eu tenho um propósito e o teu propósito é semelhante com o propósito com o que eu penso. Então vamos edificar propósito. Onde está a quebra? Eu não tenho propósito. E aí eu fico procurando em alguém um propósito de vida. E aí, quando essa pessoa não me dar o propósito de vida, pronto, eu estou infeliz. Eu sou infeliz. Por quê? Porque essa pessoa não fez com que eu chegasse na onde eu deveria chegar. Então, eu sou infeliz. Então, entenda aqui, irmãos, olha o ponto central aqui que nós vamos trabalhar. Primeiro, o que é a paternidade? O que é esse ponto de paternidade? Paternidade é alguém que vai apontar propósito. Por que vai apontar propósito? Porque ele vai apontar identidade. Então, veja, o pai, Deus, ele diz o quê? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E o que ele faz depois? Vamos lá. Quem está com a Bíblia aberta? Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Como que chama isso? Propósito. Deus fala: vamos fazer o homem. Para quê? Sei lá. Fazer o homem. Tem nada para fazer, vamos fazer o homem. Gente, entenda aqui. Vamos, a gente até veio discutindo assim, entre aspas, né? Viemos apontando isso aqui, quando a gente estava vindo. Abre aí, volta aí para o verso 1. 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Porém, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Veja só. Criou Deus, pois, o céu. No princípio, criou Deus os céus e terra. Ponto. A terra, porém, estava vazia. Estava sem forma. Havia trevas sobre a face do abismo.
o que nós vamos entender aqui? Criou Deus, pois, no princípio criou os céus, criou Deus céus e terra. Aqui nós vamos entender o seguinte: o Senhor criou tudo perfeito. Lembra-se? Ao olhar a criação, nada que Deus cria, ele cria sem forma e vazia. Nada que Deus cria, ele cria sem um propósito. Nada. Olhamos para as plantas, olhamos para os astros, olhamos para os animais, olhamos para o homem. À medida que Deus cria, ele já dá propósito. Ó, nós vamos criar as árvores, que elas deem semente, que elas deem fruto, que elas sejam assim, assim, assim. Criamos os animais, que eles façam isso, 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 isso. Criamos os luzeiros, que eles sirvam para isso, isso, isso. Deus nunca cria algo dizendo, vamos fazer o copo. Para quê? Depois a gente pensa, vamos ver para onde ele serve. Não, nunca. Deus cria e já dá propósito. Deus cria e já dá propósito. Espera aí, como que Deus fez a terra sem forma e vazia? Isso daqui é atípico. Não tem como nós olharmos para a terra vazia e entender que Deus fez ela vazia e sem forma, porque isso está atípico com a criação. Tudo que Deus cria, ele já cria com propósito. Então não tem como falar que Deus criou a terra sem propósito. Deus criou a terra com? Então por que ela estava sem propósito? Por que ela estava sem propósito, querido? Por que ela estava sem forma? Por que ela estava vazia? Essa é a maior interação diabólica com a natureza. Toda vez que o inimigo se conecta com a natureza, o que ele faz? Destrói o propósito. A única coisa que o diabo quer fazer com você, querido, tirar o teu propósito. Acabou com o teu propósito, acabou com a tua vida. Vai ficar sem forma, vai ficar vazio. Veja só, tirando nós aqui, é claro, né, que a gente não tem esse problema, mas você já viu os outros, das outras cidades, o que eles reclamam? A minha vida parece que não tem sentido, está vazio. Como que era a terra? Essa é a interação diabólica. Tirar forma e tirar propósito. Então ficamos vazios e deformados. Olha a palavra que a gente sempre usa: cura e libertação. O que é a cura? É tirar a deformação ou a anomalia de uma situação. Então nós vamos trazer cura. Por quê? Porque entrou uma anomalia, uma deformação nesse corpo, ou nesse órgão, ou em alguma coisa, que então, nesse sentido, entra as deformações. Então, veja só. Veja que o Senhor agora, ele está trazendo o quê? Propósito. Vamos então ver a figura paternal como o ativador de propósito. Então, eu quero que você, pela manhã, saia daqui entendendo, eu preciso voltar para dentro de um propósito. Há um propósito na família, há um propósito na fé, há um propósito de ser humano. Então o Senhor cria a terra com forma, o Senhor cria a terra com um propósito, o Senhor cria a terra habitável, o Senhor cria a terra, tudo isso. Beleza, mas chega um momento que essa terra está vazia e sem forma. É estabelecida ao ser humano. Mais uma vez, Deus agora refaz o ser humano, trazendo o propósito dele. Beleza. Agora, refaz a terra, a criação, trazendo o propósito. Agora veja só. O Senhor então faz primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e aí o Senhor, como última criação, porque veja, em todos os momentos, Deus não está criando, Deus está reformando. Deus já tinha a luz e trevas, já tinha água. Veja, Deus separa luz das trevas, Deus separa águas de águas, Deus separa água da terra, Deus separa. Aí Deus fala para a terra fazer com que produza, Deus fala para as águas fazerem com que traga os animais, Deus fala. Então, Deus não está criando, Deus está dando ordem e reformando aquilo que já foi criado. E aí chega no momento final, Deus cria, porque não existia ser humano. Qual é
o propósito do ser humano? A gente acabou de ler. Dominar, governar e trazer, estabelecer domínio, ou estabelecer governo. Seria isso, governar e dominar. Então veja só, Deus cria por quê? Por que Deus cria? Porque agora a criação estava debaixo de uma sentença. Onde está isso? Romanos. Que os filhos de Deus aguardam com expectativa a redenção, porque a criação foi colocada sobre uma escravidão. Não por livre e espontânea vontade, mas ela foi colocada debaixo de uma escravidão. Até aqui tudo bem? Então veja só, temos um propósito. Dentro desse propósito, o homem agora, interagindo com a obra da serpente, ele começa a perder o propósito. Veja só, você já parou para pensar que a serpente ofereceu somente aquilo que o homem já tinha? Coma desse fruto que você vai ser igual a Deus. Mas o homem já não era igual a Deus? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Você já parou para pensar que muitas vezes a gente está procurando tudo aquilo que a gente já tem? A vida inteira a gente fica em busca daquilo que a gente já tem. Se você parar para pensar, todas as nossas buscas é buscar aquilo que a gente já possui. Para e pensa aqui, irmãos. Veja quais são as tuas buscas diárias. O que você está buscando de Deus? Ou o que você está buscando, na verdade, no dia a dia? Se você parar para pensar, na maioria das vezes você já está buscando aquilo que Deus já te deu. Amém? Ou misericórdia? Então veja só. Entenda aqui. Eu estou precisando, né? O Senhor me faz isso, ou o Senhor me abençoa. É uma palavra que a gente usa muito. Senhor me abençoa. Mais? Como que Deus vai te abençoar mais? Fala para mim. Senhor, eu preciso das tuas bênçãos, tá? Mas a palavra do Senhor diz que toda sorte de bênção já foi liberada. Não foi uma, foi todas. Senhor, me traz vitória, né? O Ariel orou e recebeu. A vitória veio. Mas brincadeira à parte, veja só. Senhor, me traz vitória. Mas a Bíblia diz que somos mais do que vitoriosos. Somos mais do que vencedores naquele que nos escolheu. Então, entenda aqui. De fato, tudo já temos. Mas tudo isso é aplicado dentro de um propósito. Por que parece que não temos? É que porque não conseguimos entender o propósito. Eu não entendi o meu propósito de vida. Eu não entendi o propósito disso. Aí a gente vai para todas as questões. Vamos lá. Qual é o propósito de estabelecer família? Vamos lá, gente. Qual é o propósito de estabelecer família? Crescer, multiplicar, encher a terra. Qual foi a palavra que Deus deu para o homem? Não é bom que o homem. Olha só. Qual é o propósito da família? Sair da solidão, dar continuidade a uma linhagem e ensinar esses filhos o caminho do Senhor. Esse é o propósito. Mas deixa eu te perguntar, o que nós estamos buscando da família? Realização pessoal. Nós estamos buscando na família a felicidade. Eu estou buscando na família do esposo ou da esposa que ele complete as minhas carências. Eu estou buscando da família ou do marido ou da mulher que eles possam entender as minhas coisas, entender a minha vida. Então veja só, o sinal de estar em comunhão já perdeu o propósito.
Você já viu que a gente está junto, mas ao mesmo tempo sempre separado? Tirando nós, eu tô pregando hoje para os que não vieram. Por isso que eu estou gravando. Mas você já viu que, na verdade, o propósito que a gente mais está estabelecendo sempre é para aqueles que não veio? Ou para aqueles que não... Da onde saiu isso? Você já viu que, na verdade, a gente está sempre fazendo aquilo que, de fato, é para aquilo que está voltado ao eu sem propósito? De fato, nós estamos sempre trabalhando sobre o eu sem propósito. E quando eu estou trabalhando para um eu sem propósito, irmãos, nunca vamos chegar em lugar nenhum, porque não temos propósito. Volto para a pergunta que eu fiz. Se eu chegasse aqui hoje e falar, irmão, eu estou aqui para te ajudar nos teus propósitos, você saberia de imediato falar, então, faça isso, isso, isso ou isso? Na verdade, o que nós vamos hoje, quando a gente chega e fala assim, olha, eu estou para te ajudar nos teus propósitos, o que as pessoas vão, primeira coisa, falar? Não, a senhora tem que me ajudar, porque eu estou tão triste, eu estou tão cabisbaixo, eu estou tão assim, ou seja, a gente sempre vai voltar para aquilo que a gente já tem. A gente não vai voltar para aquilo que nós precisamos, a gente sempre vai voltar para aquilo que eu estou necessitado. Então, veja, esse é um sentido das nossas mazelas, quando nós perdemos o propósito. E por isso nós precisamos encontrar a figura paternal. Tudo começa na figura paternal. Todas as nossas quebras começam na figura paternal. Todas as nossas ansiedades começam na figura paternal. Por quê? A figura paternal é a figura que dá segurança. Então, começamos aqui. O que é estabelecer paternidade? A primeira coisa é que a figura de um pai vai trazer segurança. Vamos lá. Quem já foi desafiado na escola? Alguém já foi desafiado na escola? Sim. A pessoa chega e fala, ó, eu vou pegar você, eu vou te bater, eu vou fazer aquilo. Quem cresceu, quem cresceu com um pai na casa? Qual que era a resposta que a gente dava? Falar com meu pai. Tudo bem, meu irmão, você vai bater? Amanhã meu pai vem aqui. Vou chamar meu pai. Por que eu vou chamar meu pai? Porque a gente sempre vai ver essa figura como uma figura extremamente apta para me proteger. Vou chamar meu pai. Gente, eu vou chamar o pai e o pai vai vir aqui e você vai ver. Ele vai acabar com tudo isso. Ele vai chegar, ele vai brigar com você, ele vai chegar, ele vai fazer. Ou seja, porque o pai, ele sempre vai ser essa figura estabelecedora de ordem. Ele vai trazer ordem. Irmãos, ou no caso, irmãos e irmãs, lá, tudo bem? Veja só, quando nós falamos dessa figura, nós vamos ver que, na verdade, essa sempre vai ser a figura mais icônica da nossa vida. É a figura mais desejada, mas é a figura que mais temos trauma. É a figura de um pai. Se você for pegar com todo mundo aqui, vai ter uma história bonita e uma história feia. Uma história feia, mas sempre buscando a validação desse pai. Mesmo que teu pai fosse o cara mais sem noção da vida, a gente sempre vai buscar nele a validação. E aí, se nós não fomos validados ou não fomos acolhidos, nós vamos fazer o quê? Viver em busca da validação perdida. Parecendo aquele filme, né? Buscando o Nemo lá. Ou seja, o Indiana Jones, né? Em busca do seu que perdido. Não, a gente sempre vai buscar essa validação. A gente está sempre querendo de alguém alguma coisa. E aqui tem o problema. Olha só. Veja só isso daqui. E a gente vai trabalhar isso daqui um pouquinho na vida de Jesus. Observe. Eu estou aqui, eu estou buscando validação. Eu não tive a validação do meu pai. O que passa a acontecer agora? Eu passo a me entregar a qualquer um que me valide.
O pastor Cassiano depois vai falar um pouco sobre essa questão de abuso infantil. Mas, irmãos, o que eu entendo é que, na verdade, tratar ou defraudar a criança, ela vem muito com como que eu posso dizer? Ela vem muito com esse ar de alguém que vem validando uma criança, vem validando, validando, e a criança sempre vai entregar o coração. E aí depois a gente vai passar sendo adultos que sempre entregam o coração aos outros. Você já viu aquelas pessoas que estão sempre, elas estão sempre, como que eu posso dizer aqui? Sempre frustrada. Quem já viu isso? Eu sei que a gente não tem isso, mas sabe os vizinhos? Sempre frustrado. A pessoa está sempre frustrada, a pessoa está sempre frustrada, a pessoa está sempre com o coração partido. Aí você fala, mas por que você está com. Ah, porque eu confiei que o fulano ia fazer isso por mim, eu confiei que o ciclano era assim, eu confiei, eu confiei, eu confiei, eu confiei. Mas por que eu confiei? Aí a gente pergunta assim, mas por que eu confiei tanto? Mas por que eu me entreguei tanto assim? Aí você está, no fundo, buscando a validação de um pai. Está buscando esse pai que te valide, buscando essa figura que vai te validar. Por quê? Porque o pai que valida, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer segurança. E a segurança vai trazer a paz. Então, quando nós não estamos andando em paz, é porque ainda eu estou nessa busca da validação. Ou seja, eu não tenho paz. Observe aqui, irmãos ou irmãs, a maioria das coisas que vocês almejavam ao longo do tempo, vocês acabaram obtendo. Mas isso não foi sinal de paz. Já pararam de pensar nisso? Não foi sinal de paz. Ah, mas eu cheguei, assim, tá bom, minha vida não tá ruim, mas eu não sei, eu não tenho paz. É um negócio dentro de mim, que grita dentro de mim, que eu não consigo ter paz. Por quê? Por que eu não consigo? Porque essa figura foi uma figura icônica na minha vida, que eu não tive essa validação. Agora, vamos para a vida de Jesus. Abra aí, Mateus 3. Mateus capítulo 3. Mateus 3. Mateus 3, os últimos capítulos. Acharam aí? Agora deixa eu achar aqui, né? Tá aqui. Mateus capítulo 3. Verso 13. Na verdade, vamos lá. Tá no 3:13, mas você tá com a Bíblia ou com o celular, só empurra um pouquinho para cima, o capítulo 4:1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito. Vamos lá, de novo. A seguir, Jesus foi levado pelo? Para onde? Para o jardim.
para o deserto. Jesus foi tratado bem no deserto? O que você entende de deserto? Sequidão. Hã? Quente. Frio ao mesmo tempo. Vazio. Falta de água, que é aquilo que sacia, né? Falta de saciedade. Solidão. Falta de base. São coisas escorregadias. Medo. Falta de segurança. Espera aí. Quando eu estou nesse ambiente, sem algo que me sacia, sem algo que mata minha fome, sem algo que me protege, um lugar vazio e ermo, qual é a característica da minha alma? O que uma alma de uma pessoa dessa passaria? Angústia, desespero. Aí eu pergunto, por que o Espírito levou Jesus para esse lugar? Porque não foi o diabo que disse assim, dá ele para mim, como fez com Jó, né? Deixa eu pegar ele. Não, foi o próprio Espírito que, jogou Jesus lá. Porque esse lugar vai ser o lugar aonde nós vamos testar o nosso nível de paternidade. Entenda, queridos. Aonde o nível de paternidade é testada? No vazio, no deserto. É aqui que a gente vai entender se eu tenho propósito e sou validado ou se eu me sinto sozinho e abandonado. Por quê? Por que o Senhor Jesus, nossa, Deus me abandonou nesse lugar? Agora, volta para onde eu te disse lá, verso 13, 3:13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus para a Galiléia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Olha o 17. E eis uma voz dos céus que dizia, o que dizia a voz? O que é isso? O que Deus estava fazendo com Jesus? Validando ele. Esse daqui é o meu filho, e nele a minha alma tem prazer. Depois Jesus passa 40 dias sem ouvir Deus. Ele passa 40 dias ouvindo o diabo. Ele passa 40 dias sendo assolado, sendo tentado, sendo espremido. Por quê, gente? Por quê? Por que Deus faz isso? Porque exatamente isso é o que nós precisamos entender acerca de paternidade. Observe isso, meus queridos. Veja só, essa voz veio dizendo, esse daqui é meu filho e nele eu tenho prazer. Então veja só, eu tenho prazer em Jesus e mesmo tendo prazer em Jesus, não significa que Jesus vai ser poupado das aflições. Mesmo eu tendo prazer nele, não significa que o diabo não vai querer persuadi-lo. Mesmo eu tendo prazer dele, não significa que ele não vá passar por aflições, mas aqui está a diferença. Aqueles que são afirmados, eles não se entregam nos tempos de tribulação. Entendeu aqui? Eles não se entregam, eles não mudam a rota, eles não perdem o propósito. Por quê? Porque existe uma afirmação. Este daqui é o meu filho. E aí você vai ver Jesus sempre caminhando, dizendo, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Mas aqui foi o ponto central de todas as coisas. Por que eu digo ponto central? Porque o ponto central é, aqui Jesus poderia ter perdido a rota. Porque, irmãos, entenda, Jesus foi provado. Jesus foi tentado no sentido pelo diabo. Para quê?
porque Jesus, ele era o último Adão. A mesma maneira que o primeiro Adão foi tentado, o último Adão foi tentado. Agora eu te pergunto, qual foi a tentação do primeiro Adão? No caso do primeiro homem. Vocês pararam para pensar que foi a mesma coisa? Observe aqui. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Deus diz, não coma disso daqui, porque se você comer, você vai morrer. A serpente olha e diz assim, pode comer. Você não vai morrer. Qual foi a prova aqui, queridos? Hã? O central aqui foi a confiança. Espera aí. Eu como, eu morro. A serpente diz, eu como, eu não morro. Deus diz, se você comer, você vai perder. A serpente diz, não, se você comer, você vai ganhar. Você não vai perder, você vai ganhar. Você vai subir um nível que você vai ficar igual a Deus agora. Você vai ganhar. O que acontece agora no coração do homem? Eu sempre tenho usado aqui já há um tempo essa palavra. Veja, Deus diz assim, seja sim, sim, seja o teu não, não. O que é isso? Certeza. A gente só fixa no sim, não. Eu tenho que falar sim ou eu tenho que falar não. Não, não. Não é essa a questão que eu tenho que falar sim ou não. Eu tenho que viver com certeza. Eu vou, eu não vou. Deus quer, Deus não quer. O que é o que provém do maligno? Ah, não sei. A dúvida. Peraí, eu morro ou não morro? Eu morro, mas eu vou comer porque eu quero morrer. Não, rapaz, eu não sei. Eu não sei agora quem está falando a verdade. Eu não sei, é dúvida. E olha o que o Senhor Jesus diz: que seja o teu sim, sim, que seja o teu não, não. O que passar disso provém do maligno. Porque qual é a obra diabólica na tua vida? Qual é a semente do diabo na tua vida? A dúvida. Mas não é a dúvida de, eu não sei o que fazer. Não, é a dúvida acerca de Deus. Peraí, Deus vai me guardar ou não? Deus está comigo ou não? Por que Deus deixou isso acontecer na minha vida? Gente, isso daqui, entenda, é a coisa mais profunda que o diabo grava na cabeça de um ser humano. Por que Deus não me protegeu? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus não me livrou disso? Por que Deus permitiu que isso entrasse na minha vida? Você entende que essa proposta do diabo é exatamente aquilo que estava começando a acontecer com Jesus. O diabo chega depois de um tempo e diz o seguinte: você não está com fome? Por que você não pega essas pedras e se transforma em pão? Mas ele não diz assim, olha, pega a pedra e transforma em pão. Ele diz, se você é filho de Deus. Olha a palavra. Dúvida. Você não é filho de Deus? Por que você está com fome? Dê um jeitinho nisso. Depois ele fala, pula daí, mas ele não fala, pula daí e dê ordem aos anjos. Ele diz, se você é filho de Deus, pula daí. Cadê teu pai? E aí, por último, ele fala assim, ele dá a tacada final, né? Faz o seguinte, você não veio com um propósito, e o teu propósito não é estabelecer o reino, então faz o seguinte, o reino foi me dado, e realmente foi dado a ele. Deus deu? Não, o homem deu, porque era do homem. Lembra? Domine, governe e exerça autoridade. Então o homem entrega para o diabo, e ele diz, foi me dado, e eu dou a quem eu quiser. Faz o seguinte, me adore, ou seja, muda de pai. Me adore e eu te dou tudo isso. Você não veio para buscar o reino? Eu te dou. Só me adorar. Entenda que em todos os momentos. Mas, gente, você parou para pensar que Jesus estava fragilizado? 40 dias sem comer e sem beber. Vindo de um deserto assolador com as
feras do deserto, ouvindo a sagacidade do diabo. Imagine as vozes, porque a gente conta aqui, a gente viu aqui, somente 3 palavras do diabo. Mas, meu irmão, imagine as vozes interiores durante esses 40 dias. A única questão que o diabo estava querendo é: tira a voz de Deus de dentro de você e segue os meus propósitos. Tudo vai dar certo. Eu vou te dar pão, eu vou te dar moral, porque moral pula daí, os anjos vêm, e eu vou te dar governo. Foi exatamente o que ele ofereceu para quem? Para Eva. E vendo a mulher que a árvore era agradável, desejável e boa para dar entendimento. Exatamente aquilo que foi feito. A mulher perde o propósito, perde a afirmação de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ela perde essa afirmação e passa agora a caminhar dentro de outra afirmação. Então entenda o seguinte, irmãos, quando nós falamos de paternidade, nós estamos falando exclusivamente de uma palavra de afirmação sobre a tua alma, para que ela aquiete. Só isso. Como eu sei que eu estou dentro do espírito de paternidade, e quando eu sei que eu estou dentro do espírito da orfandade, é na inquietação da minha alma. Quando a minha alma é muito inquieta, eu estou sempre, meu Deus, é porque eu sempre falo, é órfão. Por que é órfão? Porque está no desespero. Não tem ninguém que me afirme. Então, a primeira pessoa que diz, eu posso te ajudar, vem cá. Você entendeu? É você. É isso daqui que eu quero. Não. Entenda que quando nós falamos de paternidade, nós falamos alguém que vai me dar destino. Alguém que vai me dar propósito. Alguém que vai me dar segurança. Isso nós estamos agora falando do modo natural. Mas eu não quero trazer para o modo natural. Eu quero trazer para o modo eterno. Deus. Deus começa, a paternidade começa quando eu troco esse espírito de órfão, de solitário, de abandonado, de rejeitado, para um espírito de acolhido. E essa voz que vem do alto. Este é o meu filho. E nele eu tenho prazer. Esse é o meu filho. Vamos lá, irmãos. Você já parou para pensar que direto a gente fica buscando para Deus falar com a gente? Para quê? Mas é bom para quê? Orientação. Veja. Vamos lá. Você já parou para pensar que todas as vezes que Deus começa a falar, a gente sempre começa a querer que Deus fale que a gente está com Ele e que Ele nos aceitou? Eis que te digo, farinha de trigo. Estou contigo. Eis que estou contigo. Eis que te dou. Vamos lá. Quem duvida que Deus te dá vitória? Quem duvida que Deus vence as tuas guerras? Ninguém. Todo mundo sabe que Deus pode entrar na minha guerra, que Deus pode resolver as minhas causas, que Deus pode solucionar os meus problemas. Amém? Mas você viu que a gente precisa ouvir isso? A validação. Eis meu filho que digo hoje que entro na tua causa. Peraí, Deus não estava? Deus está entrando hoje na minha causa? Não, ele já está na minha causa faz tempo. Na verdade, ele nunca soltou a minha causa. Desde quando nasci, Deus está na minha causa. E Deus vai estar na minha causa sempre. Mas entenda, eu preciso ouvir a validação. Esse é o problema. Aí a gente começa, eu até brinco, né? Aí chega um profeta e fala, eis que te digo, meu filho, porque eu te vi. E aí, ai, meu Deus, a gente começa a chorar. Aí depois disso ele começa a dar um monte de instrução, a gente não ouve nada. O que ele falou? Não sei, porque ele disse que me ama. Ele falou que me ama. Pronto. Que de fato a gente só queria saber que era amado. Só isso. Isso é o quê? Validação.
É o órfão gritando dentro de nós, dizendo: eu preciso ser amado, eu preciso, não é preciso ser amado por alguém, eu preciso ser amado pelo Pai. É isso. Eu preciso ser amado pelo Pai. Aquele que não foi amado pelo Pai, ele vai ter essa lacuna gigantesca dentro dele. E por isso o Senhor sempre vai nos levando a um nível de afirmação. Agora veja só, por que o Senhor permite que nós sejamos levados para os desertos? Porque ali é o lugar que a gente não pode fazer nada. Não tem o que fazer. Eu só tenho que contemplar a obra do Pai. Confiar. Ou eu confio que Ele está comigo ou eu morro aqui. Então, todo deserto na vida do ser humano é o lugar de validação. A gente pensa que validação é nas vitórias, né? Nossa, o Senhor vai me levar agora para um lugar alto e aí eu vou estar, e o Senhor está validando a minha vida. Não. O Senhor vai validar a minha vida na onde? Nos desertos. Porque é ali que a minha alma vai entender que se eu tenho paz ou não. Por isso, mesmo que eu ande no vale de sombra mortal, eu vou ficar desesperado. É isso que ele diz? Eu não tenho medo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Essa é a validação. Então entenda aqui, irmãos. Um pai dá, então, identidade. Igual a identidade do pai. É a identidade que está nele. O que eu posso transferir naturalmente para o meu filho é o que está em mim. O que eu tenho, eu dou. Agora, Deus é tudo. Deus é a identidade plena. Então, quando ele estabelece, ele me traz uma paz plena, porque ele cura tudo que está quebrado. Pois bem, depois disso, dentro da identidade, eu já tenho um propósito. Aí você vai ver que você passa a agir agora com um propósito e não mais com carência. Observe aqui, irmãos, e eu termino aqui. Entenda. Você já parou para pensar que todos os nossos passos, eles normalmente estão direcionados por carência e não por propósito? E aí, por isso a gente reclama que Deus não fez nada? Mas, de fato, a gente está se movendo por carência. Carência econômica, carência afetiva, carência de ministério, ou seja, carência. Não é que eu tenho um propósito, é porque eu tenho uma carência, está faltando algo, então eu estou sempre em busca do algo perdido. E aí eu sempre vou entender que o lugar que eu estou não é bom. Entende? A cidade não é boa, o casamento não é bom, o trabalho não é bom. Por quê? Porque esses lugares ainda estão me deixando faltar. Então eu estou ainda carente. Eu estou nesse casamento, mas esse casamento me deixa faltar muita coisa. Então eu estou carente. Se eu estou carente, esse não é o lugar que Deus tem para mim. Você entendeu como que a gente mede as coisas? Ah, eu estou no trabalho, mas esse trabalho aqui eu não estou ganhando o suficiente, ainda está me faltando coisa. Então esse lugar não é lugar de Deus para mim. E aí eu estou sempre caçando. Aí que começa a ficar um negócio. Aí eu fico assim, mas o que Deus quer para mim? O que Deus quer para mim? E Deus não fala. Aí a gente começa a acender a rejeição. Deus não fala comigo. Deus me abandonou. Deus não me orienta. Mas, de fato, eu não estou num propósito. Eu estou me envolvendo por carência. E toda carência é fruto do órfão. Então, dentro da orfandade, eu vou ouvir a voz da orfandade e não a voz da paternidade. Amém? Entenderam aqui? Então, tudo começa, a resolução dos nossos problemas não começa com um poder, um milagre. Começa com a cura da minha identidade. Porque eu paro de andar sobre carência e começo a confiar em Deus. Porque Ele afirma a minha alma. Eis que estou contigo, não temas. Você já parou para pensar que tudo que o Senhor estava falando sempre tem um não temas? O Senhor entrou para visitar, primeiro homem, a aliança abraâmica. O que Deus fala para Abraão?
não temas, o teu galardão é grande. O Senhor começa agora a falar com Moisés, não temas. O Senhor vai falar com Josué, não temas. O Senhor vai falar com Josué, não temas. Ou seja, ele sempre vai falando, não tenha medo, porque o medo é a ativação maior do espírito da orfandade. Todo órfão é medroso. Ele tem medo do quê? Tem medo de faltar, tem medo de dar errado, tem medo de não dar certo, tem medo de não conquistar, tem medo de fracassar, tem medo, medo, medo. Agora, quem tem a afirmação de Deus? E se eu falhar? Mas de novo, até conseguir. Gente, vocês já viram que a gente tem um medo de dar errado? Por que a gente tem medo de dar errado? Primeira coisa, porque a vida é só uma. Quem disse? Não estou te falando de reencarnação, não. Mas entenda que, já para pensar que a nossa vida, ela nunca mais vai parar de existir? Eu sempre vou ter essa vida, eu vou sair daqui e vou para lá. Mas, eu tenho uma chance só. Não, querido. O Senhor não está olhando as tuas chances, o Senhor está olhando a tua confiança. O quanto que você entrega, não é o quanto você acerta nesse sentido. Porque o Senhor sabe que você é falho. Você já viu que a gente sempre tem essa figura do pai carrasco que está ali, você tem... Não. Aí, meu irmão, não é validar os nossos fracassos, mas é de fato entender que Deus pode me ajudar a cada momento da minha vida a avançar. E Deus não vai cobrar algo de mim que eu não dou conta de fazer. Amém? Por isso, até as coisas que Ele nos dá é conforme a nossa capacidade, e Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Até o próprio Deus, já viu? Deu 1 talento para um, 2 talentos para outro e 5 para outro. Por que Deus não deu 5 para todo mundo? Porque Deus só pode cobrar conforme a tua capacidade. Entendeu? Então a gente tem que sair dos medos e deixar que Deus afirme a nossa alma. Mas isso só vai em lugares ermos. E é nesses lugares que a gente pede para sair. Então espere, o Senhor precisa trabalhar com a gente para afirmar a nossa vida. Amém? Fecha os teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Diga comigo, meu Pai, eu preciso da tua palavra que afirma a minha alma dentro de ti. Pai, que a tua voz alinhe as minhas emoções. Que a tua palavra traga segurança à minha alma. Alma, agora, rejeite todas as obras, instrumentos, armas do órfão. Porque eu recebo a identidade do filho, a missão do filho, a identidade do filho, a capa do filho. Eu recebo o espírito de filiação que diz, Abba, Pai. Eu rejeito o espírito do órfão junto com os seus medos e os seus traumas. Em nome de Jesus. Amém.